Então, quando a gente faz a pergunta, irmãos, para alguém que vem buscar o auxílio, buscar uma palavra, né? A gente pergunta para ela, por que que você está infeliz? Por que que você está infeliz? Então, é muito provável que a pessoa não está infeliz pelo estado que a outra pessoa que ela ama se encontra. É muito provável isso. Que ela não está feliz pelo estado que a outra se encontra. Não sei se os irmãos têm a condição de falar isso para mim. Quantas vezes você se preocupou com o estado da outra pessoa? Ou quantas vezes você se preocupa, ou você se preocupa só com o seu estado? Mas a maioria das vezes a gente pensa no bem-estar da gente mesmo. Se eu não estou feliz é por causa de fulano. Se eu não arrumo um bom emprego, é por causa de fulano. Só que a gente não entendia que nós temos que nós nascemos para fazer o outro feliz. Que nós nascemos como filho de Deus para se doar ao próximo. Hoje a gente entende isso, mas quanto a gente já sofreu lá para trás? Quantas coisas a gente deixou para trás que poderia ter feito diferente e a gente não fez? Então, cabe a nós hoje, que nós estamos entendendo, que nós nascemos para servir, como Jesus se serviu para todos, assim temos que ser nós. Ainda bem que acordamos em tempo, né, de fazer alguma coisa. O que eu entendo... Arlindo, mas Pode falar, irmã Viviane. Eu acredito que a maioria das pessoas que chega assim, questionando a outra, que acha que a outra é errada, na maioria das vezes, não são todas, são as mais egoístas. Então, porque elas reclamam, mas elas não vê o lado bom da outra pessoa. é verdade. Muitas pessoas que às vezes não reclamam, sofrem calada. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados. A maioria das pessoas que reclamam não é porque estão querendo solução, é porque elas querem que a outra pessoa seja o que elas acham que é certo, entendeu? E isso não é uma solução. Isso daí não é uma solução. Elas nunca querem chegar no meio termo para favorecer a outra pessoa. Elas querem que aquela pessoa seja aquilo que elas acham que é o ideal para elas. O que eu penso a respeito de tudo isso que os irmãos estão dizendo é que nós estamos falando de um entendimento global, tá, irmãos? De algo que é para todos. Por exemplo, se você tem um entendimento desse, mas o seu parceiro não tem, o que você vai fazer para viver com ele? Não tem como. Aí vai se tornando um peso, não é? Uma escravidão. E todo mundo tem o seu limite. Todo mundo tem. E ninguém é obrigado a viver com ninguém sendo escravo daquela pessoa. Então ninguém é obrigado. Mas, por exemplo, se eu entendo e a minha esposa entende isso aqui que eu estou querendo dizer, por isso que o Evangelho, ele é essa bênção, irmãos, é para aqueles que entendem o que a gente está dizendo. Então, quando eu entendo e a minha esposa entende, então isso aqui faz sentido para mim. Mas se eu entender isso aqui e minha esposa não entender, isso aqui não vai fazer sentido para mim. Por quê? Porque eu não posso aplicar isso em algo que não seja em mim. Então, quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando para pessoas que compreendem, tá, irmão? Para aquele que tem a condição de compreender isso aqui. Então, quando eu atendia, por exemplo, um casal, que tinha uns casais na igreja que tinham problemas, eles chegavam e vinham contar os problemas dele para mim, normalmente vinha o próprio casal mesmo, sentava ali a esposa, o esposo, ou eu ia na casa deles, ou eles sentavam ali na igreja para conversar comigo. E se eu fizesse para eles, olha, por que que você está infeliz? Um olhava para a cara do outro e dizia, o problema meu é ela. E ela dizia, o problema meu é ele. Entendeu, irmãos? Então essa era a resposta. Aí eu queria entender, mas por que que o problema é a pessoa, né? Porque eu sou infeliz, que a maioria responde isso aí.
Era provável que a resposta seria essa, quando eu fazia essa pergunta, tá, irmãos? A minha infelicidade, eu sou infeliz por causa dele. E ela dizia, eu sou infeliz por causa dela. Só que eu percebi o seguinte, ninguém ali estava preocupado com o que a outra pessoa estava vivendo. Estava preocupado com ela mesma. Então, quando eu passo a ter esse entendimento, irmãos, eu posso influenciar o outro. Mas eu também posso não ter tempo para influenciar. Eu posso ter que deixar o meu lar por causa de riscos. Então, o limite da pessoa é a pessoa que tem que ser inteligente para descobrir. Entendeu? Eu não tenho como dizer para você qual é o seu limite. Eu não tenho. Isso foge da minha capacidade. Isso aí é você que tem que entender qual é o seu limite. Talvez você é uma pessoa que não está sofrendo risco, não está correndo risco. Você quer lutar pelo teu casamento. Você quer lutar por ter uma vida com a pessoa que você escolheu para viver com ela. E aí eu digo para você, aí essa palavra serve para você. Que você tem que procurar entender o estado da outra pessoa. Né? E não achar que ela é o motivo da sua alegria ou da sua tristeza. Ela não pode ser nem o motivo da sua felicidade e nem o motivo da sua tristeza. É bem provável que quando a gente entra por esse caminho, nós vamos nos decepcionar, irmãos. Se eu achar que alguém pode ser o meu motivo de alegria, ou achar que alguém pode ser o motivo da minha tristeza, é muito provável que eu entre por um caminho onde eu vou me decepcionar. Então, essa era a maioria das respostas, né? Que o problema sempre está na outra pessoa. Sempre. Então, a pessoa que estava buscando, eu estou falando que eu estava lidando com pessoas que estavam buscando solução, não aquelas que não queriam saber de solução, tá? Então, tem um casal, tem casais que eles querem resolver o problema deles, e tem casais que um quer resolver, o outro não, e tem casal que nenhum dos dois querem resolver nada. Então, são situações diferentes. Então, eu não posso dizer que que isso que eu estou dizendo seja para todos. Não, isso aqui é para quem quer alcançar isso. Para quem não quer, isso aqui não serve. Então, que os irmãos entendam isso que eu estou dizendo para vocês, que os irmãos meditem nisso que eu estou dizendo para vocês, e entenda que o correto seria, na minha intenção, ou na minha concepção de que Deus ele é o meu provedor, eu deveria, então, olhar para a pessoa que eu amo, que ela não está correspondendo àquilo que é a verdade de Deus, e começar a entender que ela não está ali pelo meu ideal. Eu passo, então, a ter uma consciência em que eu vou sofrer a dor daquela pessoa. Quantas vezes você que é casado, você que é casada, sofreu a dor do seu cônjuge? Quantas vezes você parou para meditar o quanto ele sofre naquilo que ele está vivendo? Quantas vezes você se colocou no lugar dele ou dela? Entendeu? Quantas vezes o marido se colocou no lugar da esposa? Poxa, minha esposa passou o dia inteiro aqui em casa, né, fazendo coisas para o nosso lar, cuidando dos filhos, levando o filho na escola, trazendo o filho da escola, se preocupando com o que ia fazer para as crianças se alimentarem, se preocupando com as contas da casa. Então, quantas vezes você sofreu a dor daquela pessoa para entender o que ela está vivendo? Quantas vezes a mulher sofreu a dor do esposo? Quantas vezes eles se aprofundaram nesse relacionamento, amando um ao outro, passando a entender, buscando a entender o que o outro está vivendo? E, e isso que é comunhão, irmãos, é você entrar em uma comunhão com seu parceiro, com seu parceiro, com seu filho, com teu pai, com tua mãe. É nesse sentido que começa a aparecer a revelação daquilo que é a manifestação da vontade de Deus. Então, que os irmãos entendam o que eu estou dizendo para os irmãos aqui, nessa questão desse mundo tão relativizado. Como que nós vamos revelar? Como que nós vamos revelar? Será que agora, por essa pessoa não corresponder ao meu ideal, igual os irmãos perguntaram, por essa pessoa não corresponder àquilo que é
aquilo que eu acho que é o correto, que eu tenho que viver aquilo ali. Eu tenho que ficar com ela e sofrer pelo resto da minha vida porque eu casei com ela? Será que é dessa forma? Eu não creio que seja assim, irmão. Sinceramente, eu estou falando de mim. Eu não acredito que tenha que ser assim. Entendeu? Porque isso aí não é você revelar segundo aquilo que Deus tem para nós. Isso aí, uma questão dessa, de você ter que sofrer o resto da vida porque aquela pessoa não te corresponde, isso aí também é uma ideologia. É uma forma de viver. E você tem que aceitar essa forma de viver, você tem que conviver com essa forma, não é? De ter a vida a partir dos seus ideais? Eu acho que não. Então, quando um casamento ele é sadio, quando os dois entendem que eles devem priorizar o amor. E o amor, ele é doador. O amor, ele procura sempre atender o próximo, né? Atender o cônjuge, atender o outro. Isso é o amor. Então, todo relacionamento que ele é baseado no amor, ele vai sempre prosperar. Todo relacionamento que ele é baseado na ideologia, ele tende a fracassar, irmãos. A tendência dele é fracassar. Eu falo isso de experiência própria. Quando eu casei segundo os meus ideais, buscando a minha ideologia. Eu queria uma esposa ideal. Então eu olhava para minha esposa e dizia assim: a minha esposa não parece nada com a minha mãe. Não é uma esposa ideal. Eu pensava desse jeito. No começo do meu casamento era assim. A minha mãe fazia isso para mim e minha esposa não faz. A minha mãe fazia isso para mim e minha esposa não quer nem saber. Então eu queria uma esposa ideal. Eu creio que tem muita gente que está ouvindo isso. Isso serve para você. Às vezes você está querendo uma esposa ideal e ela não é ideal porque Deus não veio para garantir que os seus ideais sejam resolvidos, irmãos. Seja sanado, seja... Seus ideais não é a prioridade de Deus. Então, muitas vezes eu buscava o meu ideal como achando que isso era a prioridade de Deus para mim, e nunca foi. E com isso tudo, irmãos, com isso tudo, o pior disso tudo que a gente está falando aqui, é que agora surge também um evangelho da ideologia, não é? Tem um evangelho da ideologia. O que seria um evangelho da ideologia? O que os irmãos acham que é isso? Porque eu percebi que na igreja surgiu esse evangelho da ideologia. Porque agora é mostrado para mim um Deus, que eu vou lá, apresento para ele os meus projetos, seja numa campanha, seja no final de ano, eu apresento para ele os meus projetos, e segundo aquilo que eu creio, Deus fará ou não valer o meu projeto. Então vai depender de eu crer ou não, para que Deus realize os sonhos dos meus ideais. Então isso aí é um evangelho da ideologia. É pregado para você que Deus ele veio para fazer valer aquilo que é o seu ideal. E Deus não veio para isso. Deus ele não tem nada a ver com esse tipo de projeto, esse tipo de coisa, né, irmãos? Deus ele não está aqui para poder te ajudar a conquistar uma esposa ideal, ou emprego ideal, ou filho ideal. Quando a gente fala assim, irmãos, eu acredito que para muitas pessoas isso soa estranho, porque a vida inteira foi ensinado que eu tinha que buscar Deus para conquistar uma esposa ideal, para ter filhos ideais, casas ideais, empregos ideais. Então, esse Deus, ele, nesse evangelho que foi pregado, era um Deus que se revelava me ajudando a conquistar os meus ideais e outros ideais também, né? Então, um evangelho ideal me faz conquistar os meus outros ideais. Era assim que me apresentavam. Eu não sei se você consegue identificar isso na sua trajetória. Eu identifiquei isso na minha trajetória, por isso eu estou dizendo isso para os irmãos. Mas aí eu pergunto para você, Jesus é salvador dos seus ideais, irmãos? Essa é a pergunta. Jesus ele veio para salvar os seus ideais? Take me deeper than my feet could ever
presence of myself.